Pessoal, vai ser aplicada uma avaliação diagnóstica para vocês em cima do conteúdo que vocês viram o ano passado, que é o conteúdo de geometria espacial e análise combinatória. Então aqui eu vou pegar uma prova, vou trabalhar duas avaliações diagnósticas que caíram no ano passado. Ano passado não, 2016. Eu vou resolver essas questões com vocês. São duas provas. Tem a sexta prova diagnóstica e tem a quinta diagnóstica. Eu vou resolver a sexta prova diagnóstica aqui nesse vídeo e vou enviar para vocês e vou passar a quinta prova diagnóstica para vocês resolverem, e depois eu vou mandar o vídeo da correção. Porque como a prova é semana que vem, talvez não dê tempo de trabalhar essas duas provas, então eu vou passar uma, eu vou resolver, e a outra vocês vão resolver. Esse conteúdo aqui, como eu disse, é conteúdo do ano passado, então não tem como eu ficar fazendo explicação desse conteúdo durante as aulas. Então eu vou só revisar respondendo as questões. O primeiro conteúdo aqui é sobre geometria. São questões simples. A primeira questão aqui mesmo é o descritor 3, aqui a gente trabalha com descritor nessas avaliações. A primeira questão é o descritor 3, que trabalha sobre planificação de figuras planas. Aqui eu tenho um sólido geométrico. Aí ele quer saber, a gente analisa o sólido. Ele é dividido em faces, arestas, né? Então aqui a gente vai resolver ele. O que quer saber aqui? O sólido representado pela figura possui duas faces octagonais e 7 faces retangulares. Então aqui a gente vai analisar a figura para depois descobrir qual que é a resposta correta. Primeiro, eu separei aqui essa parte do sólido, que é a parte superior, e também corresponde à parte inferior do sólido. Então são duas faces aqui, a superior e a inferior. Essa face ela vai possuir 8 arestas, então logo são duas faces octagonais, que é duas faces que tem 8 lados, 8 partes. Se aqui essas duas faces têm 8 partes, ela vai dividir aqui em retângulos, a parte que fica dos lados, as laterais, são retângulos. Então são 8 faces retangulares, são duas faces octagonais, essa figura aqui, e 8 faces retangulares, que são esses retângulos aqui, ó. Ao todo dá 8, porque se tem 8 arestas aqui, logo vai ter 8 faces. Então a gente vai ver qual alternativa que corresponde à descrição dessa figura aqui. Então se é duas faces octagonais e 8 faces retangulares, vai ser a alternativa D, duas faces octagonais, que é essa face aqui de cima, superior, e 8 faces retangulares, que são o que fica na lateral aqui. Então a resposta certa é a letra D. A segunda questão aqui é sobre análise combinatória, que é probabilidade. Walter lançou simultaneamente duas moedas e um dado. O tamanho do espaço amostral é igual a... Espaço amostral é a quantidade de vezes que o evento pode acontecer. Então aqui eu tenho as moedas. Esse 1 e esse 2 correspondem aos lados da moeda, que é o lado da cara e o lado da coroa. Cara eu correspondo com C e coroa com K, para poder diferenciar. E o dado ele tem 6 lados, então são 6 possibilidades aqui. No dado a gente não precisa fazer cálculo, mas aqui, com relação às moedas, a gente tem que fazer o cálculo, para saber quantos espaços amostral vai ter aqui. Então aqui no dado são 6 lados, e eu, para saber o espaço amostral aqui das moedas, eu vou só analisar. A possibilidade de sair cara são aqui, pode sair com coroa ou com cara também, então são duas. Mas a possibilidade de sair coroa com as outras faces da outra moeda vai ser duas também. Então 2 mais 2 são 4 espaços amostrais. Então eu tenho 4 espaços amostrais do lançamento das moedas e 6 espaços amostral do lançamento dos dados. Quer saber o total do espaço amostral? Então eu vou multiplicar 4 vezes 6, que é igual a 24. Então o espaço amostral aqui vai ser 24. Então são questões de diferentes conteúdos, então não dá para fazer a explicação do conteúdo por conteúdo. Então a gente vai resolver essas questões aqui. Questão 3. Roberta possui 9 blusas, 5 saias e 3 sapatos. A quantidade de combinações diferentes que ela pode fazer com essas peças. Aqui
No caso da análise combinatória, ela divide em princípio multiplicativo, permutação, arranjo simples e combinação simples. São essas 4 partes. Depois eu vou fazer um videozinho explicando o que é cada uma. O princípio multiplicativo, a gente vai multiplicar a quantidade de peças aqui, uma pela outra. Então, vou multiplicar 9 vezes 5 vezes 3. 9 blusas vezes 5 saias e vezes 3 sapatos, que deu 135. Então, a quantidade de combinações aqui vai ser 135. Questão 4. A questão 4 é sobre probabilidade. No caso aqui da probabilidade, a questão fala: uma turma tem 24 meninas e 18 meninos. Será sorteada uma mochila. Então, em uma turma será sorteada uma mochila, tem 24 meninas e 18 meninos. A probabilidade de uma menina ser sorteada é... Então, aqui eu vou somar 24 mais 18 para saber o total de alunos que tem nessa sala. 24 mais 18 é igual a 42. Então, o total de alunos dessa sala são 42. Aí, a probabilidade de sair uma menina, eu vou ter que fazer o cálculo. Eu vou dividir a quantidade de meninas que tem na sala, que são 24, por 42, que é o total de alunos. Aqui não dá para dividir, eu vou fazer uma simplificação. Um número que divide 24 e 42 ao mesmo tempo vai ser o 6. 24 dividido para 6 é igual a 4. E 42 dividido para 6 é igual a 7. Então, a fração que define essa porcentagem aí vai ser 4 sobre 7. Então, é a letra B. Os cálculos dessas questões aqui são bem simples, mas aí vocês têm que fazer uma análise para chegar no resultado. Tem questão que nem precisa fazer cálculo, que é o caso dessas figuras aqui. Você só vai analisar a figura e analisar a resposta de cada questão. Questão 5. Observe a figura a seguir. Então, tem a figura aqui. A base dessa figura a gente já pode observar que é uma base quadrangular aqui, uma base quadrada. E as arestas são triangulares. Então, são 4 triângulos e uma base quadrada. Então, aqui a gente já pode saber que é uma pirâmide. Por quê? Tem uma diferença aqui. Vamos na questão 1. Como tem 2 bases aqui, ela vai ser um prisma, que é a base superior e a base inferior. Como aqui só tem uma base, ele vai ser uma pirâmide. Então, você tem que diferenciar. Pirâmide só vai ter uma base e prisma vai ter 2 bases, a superior e a inferior. Então, aqui já é um prisma. E quer saber se o prisma ele é de base triangular ou de base quadrada. A base desse prisma aqui é quadrada, então é uma pirâmide, quer dizer, não é um prisma, é uma pirâmide de base quadrada. Então, é uma pirâmide de base quadrada. Porque se eu juntar essas partes aqui e unir elas, vai formar uma pirâmide. Questão 6. No ensino médio, estuda-se o tema análise combinatória, que envolve algumas ferramentas como permutação, arranjo e combinação. Analise a alternativa que representa uma situação na qual é feita a combinação. Então, combinação. O que é combinação? Combinação é quando você vai combinar alguns elementos para chegar no resultado comum. Você não vai excluir nenhum elemento, então você vai só combinar eles. Então, aqui, letra A, o número de anagramas da palavra livro. Anagrama é diferente, esse que vocês já viram em outra parte de outro conteúdo. Não é anagrama. O número de possibilidades de formar um pódio com 3 primeiros lugares de uma competição de 20 jogadores. Aqui, ele não é combinação. Esse aqui vai ser um arranjo, porque eu tenho 20 jogadores e eu vou retirar desses 20 jogadores 3. Então, eu selecionei. Quando faz uma seleção, é arranjo. Quando eu vou só combinar, se eu fosse combinar o uniforme desses jogadores, seria uma combinação. Mas como aqui, se eu fosse usar os 20 jogadores, seria uma combinação. Mas como eu só selecionei 3, aqui vai ser um arranjo. Então, tem essa diferença. Letra C. O número de possibilidades de se formar uma dupla num grupo de 10 pessoas. Então, aqui eu vou formar, eu vou reagrupar, eu vou formar as duplas. Então, aqui é uma combinação, que eu vou combinar as duplas aqui.
o número de filas formadas por 25 pessoas. Então, se for formar a fila, eu vou só agrupar aqui. Então, aqui vai ser uma permutação. O número de possibilidades de se formar a foto com 5 pessoas. Então, vou só organizar a foto. Aqui também vai ser uma permutação. Então, a letra C, que cabe dentro da definição de combinação. O número de possibilidades de se formar uma dupla em grupo de 10 pessoas.